Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Essa é a aula de número 20 e hoje nós vamos aprender como adicionar um novo elemento na fila, ou seja, como enfileirar um elemento. Lembrando que o conceito de fila segue o padrão FIFO, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, e a gente pode trazer esse comportamento para o mundo real. Sempre que vocês tiverem dificuldades em lembrar, imagina uma fila de banco, fila de cinema, uma fila de pessoas qualquer. O comportamento da estrutura de dados fila segue o mesmo padrão que o comportamento de uma fila de pessoas normal. Então, para a gente poder enfileirar um elemento, como é que a gente faz? Suponha que você tem uma fila de pessoas e você quer entrar nessa fila. O que você vai fazer? Você vai para o final da fila aguardar a sua vez de ser atendido. E é justamente o que a gente faz aqui na estrutura de dados fila. Nós vamos pegar o nosso elemento, nós vamos adicionar na última posição disponível da fila. Vamos então levar esse conceito para código Java para a gente ver como é que a gente implementa o método enfileirar. Estou aqui então com a classe fila que a gente criou na aula passada. Se vocês forem ver, na pilha a gente adicionava um elemento na última posição e a gente retirava esse mesmo elemento quando precisava desempilhar. A fila, a parte de adicionar um elemento, ela é exatamente a mesma coisa que a classe pilha. Se a gente dá uma olhadinha aqui no método empilha, a gente vai ver que esse método tem o mesmo código que a gente quer desenvolver para a nossa classe fila. Vamos implementar o nosso próprio método aqui para ficar melhor para a gente. Então, eu vou colocar um método public, que eu quero que todo mundo tenha acesso a esse método. Vai ser um método void, porque a gente somente quer adicionar um elemento, não precisa retornar nada. Enfileira ou enfileirar, adicionar, enfim, você pode dar o nome que você quiser aqui. E nós vamos receber um elemento do tipo T, ou seja, é o elemento do tipo que nós declaramos na fila. Qual que seria o algoritmo básico? Seria this.elementos, lembrando que toda essa parte de elementos, tamanho, está tudo na classe mãe, que é a classe estrutura estática. This.elementos, passando this.tamanho, recebendo o elemento que está sendo passado como parâmetro. E aqui no final, a gente faria aqui um elemento mais. Ou, caso a gente queira simplificar esse algoritmo aqui, a gente pode fazer o this.elementos no this.tamanho mais. A gente pode incrementar aqui mesmo, lembrando que primeiro vai obter o tamanho e depois que acessar aquela posição é que será incrementado 1 de acordo com o operador unário, a forma que ele funciona no Java, recebendo o elemento. Só que ainda tem o problema da questão de capacidade que a gente viu lá nas aulas de vetores. Pelo vetor ser uma estrutura estática, ele tem capacidade finita. E é por isso que lá nas aulas ainda sobre vetores, as primeiras aulas que nós vimos aqui no curso, a gente desenvolveu esse método aumenta capacidade, que vai verificar o tamanho com a capacidade real do nosso vetor. Se atingiu essa capacidade, ele dobra a capacidade e transfere todos os elementos que estão no nosso vetor para esse novo vetor com mais capacidade. Então aqui, antes de enfileirar, a gente poderia ainda chamar o aumenta capacidade para poder aumentar a capacidade desse vetor e garantir. Ou como a gente está adicionando o elemento no final, nós já temos um método aqui na estrutura estática que cuida disso para a gente, que é um método protegido, adiciona que ele aumenta a capacidade, verifica ainda se o tamanho, faz uma verificação dupla, e depois faz exatamente o código, que foi o código que a gente tentou colocar na nossa classe filha. Então, se você quiser reutilizar código, a gente pode simplesmente fazer a chamada desse método aqui. Afinal, a ideia de fazer os códigos aqui do curso é que a gente desenvolva a nossa própria API, a nossa própria biblioteca Java. E isso é um código que ficaria mais próximo a um código do mundo real, caso não existisse a biblioteca de collections do Java para a gente poder utilizar.
né? Se a gente tivesse que fazer todas as nossas estruturas de dados na mão e o Java não oferecesse a API de collections pra gente. Então, essa é a forma que a gente enfileira um elemento. Vou criar aqui no meu pacote de testes a classe aula 20 com public static void main, que é para a gente testar essa informação. Então, eu vou declarar uma fila, vai ser do tipo integer mesmo, fila, nova fila, pode passar capacidade ou não, é a gosto do freguês. Fila.enfileira, então eu vou enfileirar o elemento 1, vou enfileirar o número 2, vou enfileirar o número 3. E aqui no final a gente pode ainda chamar alguns métodos que foram herdadas da classe estrutura estática, como por exemplo, se está vazia, isso aqui vai ser falso, porque nós temos 3 elementos. O tamanho, então tamanho, aqui tem que retornar 3, porque a gente enfileirou 3 elementos. E no final, nós podemos chamar também o método toString para ver como esses elementos estão dentro da nossa fila. Executando esse código, 1, 2, 3, ou seja, o elemento 1 chegou, ficou lá em pé. O elemento 2 chegou, ficou atrás do elemento 1. É como se fosse uma fila mesmo, onde o elemento 1 é a frente da fila e o elemento 3 é o final da fila. Caso vocês queiram, vocês podem fazer um duplo clique aqui, tanto no Eclipse ou no NetBeans, e executar esse programa em modo de debug, para a gente ver como é que está a estrutura de dados aqui organizada. Então, nós temos a fila. Vocês podem ver que tem os elementos, tem 10 posições, porque o construtor vazio cria um array com 10 posições para a gente. O tamanho 3, e tem 3 elementos, todas as outras casas não utilizadas estão como null. Bem, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai desenvolver o algoritmo para poder espiar, ou seja, verificar qual que é o elemento que está no início da fila. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Se vocês quiserem fazer download do material de apoio também dos slides, é só fazer o cadastro gratuito lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!